Olá, estou aqui para iniciar o programa Saúde em Dia desse domingo. Hoje um programa especial por dois motivos. Primeiro, porque nós vamos iniciar a retransmissão para a Rádio Esperança FM 106.1 de Itapipoca. Segundo, pelo convidado. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Evaldo Monte. O Dr. Evaldo Monte é um dos mais conceituados pneumopediatras do Ceará. Dr. Evaldo, o senhor vai tirar as dúvidas dos nossos ouvintes acerca das doenças que acometem o pulmão, as crianças principalmente. Preparado? Sim, bom dia a todos. Daqui a pouco aqui começar aqui dar umas orientações gerais aí sobre o cenário atual e as doenças aí mais prevalentes. Bom, então aguardo todos vocês. Pelo nosso WhatsApp, o nosso ouvinte pode fazer as perguntas. 999251122. Pode usar também as nossas redes sociais. É só colocar Saúde em Dia CE. Você entra no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Um abraço. Começamos 9 horas. Eu queria, antes de começar a nossa entrevista, doutor Arruda, Oi, não. discorrer sobre algumas notícias aqui da área da saúde, né? Fim da emergência, né, da Covid, decretada pela OMS, né? O que isso altera nas políticas públicas, né, nas ações em relação ao enfrentamento da Covid, né? E outro assunto que eu queria, surgiu aqui de ontem para hoje, né? Também eu acho merece assim um debate, né? A Anvisa autoriza farmácias a realizar exames de análises clínicas, 47 tipos de exames de análise clínicas, como testes de HIV, dengue, hepatite, né? E diversos outros foram autorizados a serem realizados pela rede de farmácias. Não sei até que ponto esses estabelecimentos estão preparados, adequados, né, para esse tipo de procedimento. Pois é, vamos falar desses dois assuntos importantes, né? E dizer para os nossos ouvintes, tanto aqui da capital como do interior, que o fim da emergência de saúde global não é o fim da pandemia, né? As pessoas confundem. A pandemia continua, o vírus continua circulando, nós continuamos tendo óbitos, continuamos tendo casos, pacientes internados em UTI. É claro que isso diminuiu no mundo todo. Então, é o fim da emergência global. Isso as pessoas podem confundir. Eu tenho um receio realmente dessa decisão da OMS, que as pessoas podem pensar que não tem mais. Então, ninguém vai usar mais máscara, não vai ter mais cuidado com a aglomeração. E, principalmente, esclarecer que a vacinação é importante. Foi a vacinação que tornou possível esse fim dessa emergência global, mas as pessoas podem ficar sentindo mais tranquilas. Vamos vacinar, inclusive convite hoje, aqui em Fortaleza, em quase todo o Ceará, as unidades de saúde estão vacinando, tanto para a gripe como para a Covid, com a vacina bivalente e outras vacinas mais, tá? E com relação à farmácia, eu tenho realmente um pé atrás com relação às 40 exames, acho muito exame. Fazer teste, como foi feito agora para a Covid, tudo bem, né? É situação de emergência. Situação de emergência. Agora, fazer testes, outros testes aí, eu vou ler essa resolução direitinho, ver se tem algum critério em termos de indicação dessas farmácias, mas, assim, a princípio eu tenho fico com o pé atrás com relação. Bom dia a todos. Então, queria agradecer primeiro estar aqui, ser convidado aqui pelo programa de Saúde em Dia. Eu nasci aqui em Fortaleza, eu sou filho único, meu pai é médico e minha mãe é professora. Posso dizer que talvez eu tenha tido sempre uma influência pelo lado da saúde, né? Inicialmente eu não vou dizer que eu pensava já direto pela medicina, porque eu até fiz um semestre de farmácia, mas no final das contas, acho que pela influência do meu pai, da minha mãe, vendo o dia a dia dele de trabalho, eu adentrei pelo mundo da medicina com 18 anos e fiz a faculdade Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Seu pai faz qual especialidade? Meu pai é ginecologista, obstetra e médico do trabalho. Todo mundo fica pensando assim, às vezes, eu tinha asma e fiquei curado. Não, você basicamente está controlado, porque a asma é uma doença que não tem cura. E sim, a asma tem um componente genético. A gente, pela parte da pediatria principalmente, se você tem parentes de primeiro grau, no caso, os pais e irmãos, que possuem asma, tem 7 vezes mais chance de talvez o seu filho poder ser um asmático. Então, sim, é importante ter a questão desse conhecimento da família em relação à asma, para você poder já ir se prevenindo e vendo se o paciente não pode chegar a ter essas crises de cansaço e poder ser um asmático.
A prevenção varia bastante, porque a asma é uma doença multifatorial, e tem vários gatilhos para poder gerar crises. Tem componente ambiental, então eu tenho que me preocupar com poeira, com ácaro, com mudança de clima. Existe o componente da questão dos esportes, da atividade física. Tem gente que pratica uma atividade já pode ter crise de cansaço. E tem até o componente medicamentoso, em que pacientes que utilizam, às vezes, algum anti-inflamatório podem desencadear uma crise de cansaço. Então, você precisa ter todo um cuidado multifatorial. Esse é um grande desafio, talvez, na medicina atualmente, do pneumopediatra, do alergologista, porque nós estamos agora no período de alta circulação viral, então tem muitas infecções respiratórias. E a rinite alérgica, entrando no parte de alergia, é uma patologia extremamente comum no dia a dia, né? Basicamente, a gente diz que a cada 3 pessoas, 2 vão ter algum grau de rinite alérgica. Então, é bem difícil, às vezes, no dia a dia, você saber a diferença entre estou só com a crise de rinite ou estou mesmo com infecção viral, porque os dois podem ser coisas mais simples, que vão durar poucos dias. Então, às vezes, você precisa, sim, de uma consulta com um alergologista, com um pneumo, para poder saber se você tem rinite alérgica, para poder começar um tratamento. E, claro, no calendário de vacina, e você, no público, tem a vacina 10 valente, que quer dizer o quê? Que ela protege contra 10 sorotipos de pneumonia, do pneumococo. No particular, a gente já tem uma que é mais abrangente, que é a 13 valente, que protege contra 13 sorotipos. Essa é até uma das recomendações que eu faço ultimamente no consultório, que como está num aumento no número de casos de pneumonia, de bronquiolite, muitas crianças internadas, em que as crianças menores de 5 anos têm que, recomendado agora, fazer a vacinação com a 13 valente, que é a da rede particular, para poder aumentar essa proteção dessas crianças. E ainda fazer em relação a isso, principalmente as aglomerações, pós-carnaval, pós-Semana Santa, o retorno ao colégio das crianças, né, que estão mais susceptíveis a aglomerações entre si e com mais chance de pegar infecções virais. Então, a bronquiolite é uma doença causada por um vírus que cursa aí de 7 a 10, a 7 a 14 dias, e tem alguns sinais que a gente diz que favorecem da criança poder ter mais gravidade, principalmente naquelas crianças menores de 6 meses, menores de 3 meses, principalmente a chance de internação é muito grande, e dependendo da questão do desconforto respiratório. Ela é uma doença que costuma dar tosse seca, tosse produtiva, febre, e um grau variável na questão do desconforto respiratório. Então, aquela criança que não está conseguindo amamentar, que não está conseguindo se alimentar direito, que está com uma sonolência persistente, que está com desconforto respiratório importante, essa criança tem grande chance de internação. Um apendicite, alguma coisa assim. Tem que ser descartado dependendo do quadro, sim. Mas quando foi fazer provavelmente aí o raio-x, viu que era pneumonia. Então, a dor abdominal ela é um sinal de alarme de uma pneumonia. Normalmente uma pneumonia que fica na parte mais inferior do pulmão e que às vezes já pode estar associada com uma complicação da pneumonia, que é a complicação do derrame pleural, que é o conhecido como água na pleura, em que às vezes pode ser só o antibiótico pode ser suficiente para o tratamento, mas algumas vezes pode ser necessário fazer até a drenagem pleural, em que você é um procedimento cirúrgico, em que você coloca um caninho no pulmão para poder retirar aquele líquido de dentro do pulmão e o paciente conseguir respirar melhor. Mas já é uma A questão da vacinação, talvez, como já foi comentado aqui, né, em relação ao Covid, foi a grande medida que fez a diferença em relação a como a gente está vivendo hoje, provavelmente. Então, na pediatria, exclusivamente, eu posso dizer que ainda as famílias não têm muito receio ainda na questão da vacinação contra o Covid. A gente vê muitas notícias de efeitos colaterais, de alguma coisa, mas assim, quando você vai ler realmente, você vê os estudos, os efeitos são mínimos, a chance de você ter alguma reação adversa, basicamente são as reações que nós já temos a todas as vacinas, de uma dor local, de uma febre durante um dia. Então, é muito mais benéfico você vacinar a sua criança do que você a criança está susceptível a desenvolver a Covid. Graças a Deus que o Covid hoje em dia já deixou de ser uma infecção mais importante por conta da vacinação, porque antes causava pneumonias graves, com grandes chances de internação, e hoje a maioria dos sintomas da Covid já são principalmente da questão de via aérea superior. A gente pode dizer que é mais uma sinusite mais grave, mas é importantíssimo você vacinar. As crianças até 5 anos são fatores de risco, então tanto a vacinação em dia de Covid, a vacinação contra a influenza, que está muitos casos ainda hoje em dia, e as vacinas do calendário mesmo normal que a criança tem que tomar até os 5 anos. Açúcares. Então, a amamentação junto com a alimentação balanceada, e você vai começar na questão da vacinação em dia, que essa vai ser a principal proteção dessa criança aí até 2 anos, é o período que a criança mais
toma vacinas, principalmente os 6 primeiros meses. E também a questão de você, hoje em dia, como a gente ainda tem as orientações de que ainda vive em pandemia, de que tem que ter alguns cuidados ainda assim, eu diria que você tentar evitar aglomerações desnecessárias. É claro que você não vai ficar preso dentro de casa, porque até você ficar só dentro de casa também não vai ajudar. Porque essa criança não vai entrar em contato com os vírus, com as substâncias do mundo, e você vai, quando tiver contato, reagir muito pior do que quando você está em contato com as outras crianças normalmente. Mas uma das partes importantes na questão da prevenção de infecções é uma boa lavagem nasal, uma prevenção que a gente pode ser feita em casa a qualquer hora, pode ser com seringa, pode ser através dos medicamentos, rinossoro, dos jatos mesmo de soro fisiológico, do nasoar, que tem que ser sempre ensinada durante a consulta com o pediatra, com o pneumo, com o alergo. Então, são mais as questões preventivas assim mesmo, né? Não existe um remédio para você dizer, eu quero um remédio para aumentar a imunidade, eu quero uma vitamina para poder proteger meu filho. Infelizmente, não existe uma proteção 100%. Você pode tentar fazer todas essas medidas a fim de melhorar, da criança não ficar tendo infecções de repetição. Mas, claro, se a criança está tendo infecções de repetição, sinusites, otites, pneumonias, a criança precisa ser investigada no consultório, na consulta com o pneumologista, para poder saber se ela não tem algum fator de base a mais. Assim, a lavagem nasal, eu digo que até na minha casa mesmo, com meus filhos, a gente faz praticamente diariamente. Ela já tem um efeito de fazer o benefício de não acumular secreções já no dia a dia. Você fazendo isso, você já pode prevenir tanto infecções virais, as gripes, aquela que a secreção se acumula e possa dar uma sinusite, alguma otite, que são as infecções de via aérea superior. A lavagem nasal pode ser feita de diversas maneiras. A gente pode desde fazer com a seringa mesmo, que você coloca a quantidade de soro na secreção e você faz a lavagem do nariz de ambos os lados. Pode ser feito às vezes com um aerosol mesmo, uma parede de aerosol que você coloca só o soro e você coloca para a criança fazer. Pode ser feita com alguns dispositivos que a gente pode ser adquiridos também, em que tem o Nasoar, que é um dispositivo mais novo, que é como se fosse um tubinho, um caninho que você coloca. E a criança, às vezes, mesmo pode fazer, mas o ideal é que seja com auxílio de algum adulto no momento, sim, principalmente em crianças menores. E também você pode fazer através de alguns produtos mesmo que você pode adquirir em farmácia, que são uns famosos jatinhos assim, que você aperta e você dá uma quantidade de soro específica. Depende muito de como está a criança. Eu digo que, assim, se a criança está bem, se for uma lavagem nasal basicamente só de prevenção, qualquer método pode ser utilizado. Mas se você está diante de alguma obstrução nasal importante por alguma infecção, eu não costumo dar mais preferência para seringa mesmo, porque costuma ser bastante efetivo. Porque o oral a gente diz que é um corticoide que já é uma dose mais alta e, consequentemente, tem mais efeitos colaterais. Então, o corticoide utilizado na hora certa, eu digo que ele é um remédio espetacular. Ele tem um poder anti-inflamatório, ele pode ajudar demais. Mas utilizado indiscriminadamente, numa hora errada, por exemplo, vamos supor que você começou com um quadro viral, você pode até não saber, mas, por exemplo, você pode estar com influenza da vida, por exemplo, no segundo dia de doença. E você resolve, não, eu vou utilizar um corticoide oral. Esse corticoide oral usado na hora errada, nesse caso, no início de um quadro viral, você pode ter queda de imunidade e até favorecer infecções bacterianas secundárias. Então, aquele remédio que você pensa que você está ajudando, você está piorando o seu quadro e que, às vezes, você pode chegar até a ter maior gravidade naquela doença que você estava. A gente viu isso muito na questão do Covid. Tanto que no Covid hoje, você só começa a utilizar um corticoide oral, de preferência a partir do 8º dia de doença. Porque a gente via que antes, quando a gente utilizava no 2º, 3º dia, os pacientes tinham uma piora importante do quadro. A febre ela é um sinal de alerta de que tem alguma coisa errada iniciando no seu filho, assim por assim dizer. Então, a febre é uma temperatura acima de 37,8, né? A Sociedade Brasileira até fez uma atualização recente que diz que a partir de 37,3, com sintomas clínicos importantes, você já poderia até considerar uma febre. Então, eu digo que se você está com uma febre baixa, de principalmente até 38,1, alguma coisa, você às vezes pode já utilizar um remédio para criança, ou às vezes pode fazer os meios físicos, se for uma febre baixa, 37,8, em que você pode dar um banho morno, alguma coisa, né? Extremamente não recomendado fazer o banho de álcool, que outras vezes já era utilizado. Isso daí você pode piorar o quadro da criança. E a febre, ela é um sinal de alarme, né? É assim, a questão das doenças virais, a gente diz assim, uma doença viral é uma doença autolimitada. Então, se você estiver diante de uma gripe, de alguma coisa, às vezes você pensa que você está utilizando algum produto e você ficou bom por conta daquele produto.
Mas se for uma doença viral, você vai ficar bom com ou independente do que você está usando. Então, primeiramente, saber o que é que você tem. Em relação desses produtos aí todos que foram comentados, talvez ainda possa dizer alguma coisa mais importante, que é em relação ao eucalipto. Sim, o eucalipto, às vezes, ele pode ser utilizado, mas eu digo assim, você precisa ter um acompanhamento para poder saber realmente, primeiro, qual patologia seu filho tem. Não é simplesmente de qualquer gripe que ele tiver, qualquer tosse, qualquer nariz obstruído, que eu vou pegar uma bacia com eucalipto e colocar lá. Então, e se essa criança já tiver mesmo, seja uma hipertrofia de adenoide, se ela tiver uma doença do refluxo, alguma coisa, então essas medidas não vão ajudar e podem dar efeitos colaterais. Então, eu diria que, primeiramente, você precisaria de uma consulta com um pediatra, com alguém, para poder avaliar a sua criança e ver. Porque, sim, se for em quadros simples, você vai ficar bom com isso daí ou independente disso.